Olha só, tem uma nova resolução do governo brasileiro que está mudando as regras de importação para, nossa, centenas de produtos. E a gente está falando de tudo, desde peças de avião até tratores. Então, hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que está por trás dessa tal resolução GSEX 852 e, mais importante, o que ela está sinalizando sobre o futuro da nossa indústria. Pode parecer uma pergunta meio aleatória, né? Mas acredite, a resposta para ela é a chave para a gente decifrar uma nova resolução do governo. Uma resolução que está literalmente redesenhando as regras do jogo para muitos setores da nossa economia. E a resposta é essa aí. Todos esses itens tão diferentes entre si estão bem no centro de uma única e, olha, muito significativa mudança na política de importação do Brasil. Beleza, vamos direto ao ponto. Para entender essa mudança toda, primeiro a gente precisa falar sobre um conceito que é fundamental aqui: os impostos de importação, ou, para simplificar, as tarifas. Então pensem na tarifa externa comum, a famosa TEC, como se fosse uma taxa de entrada unificada, sabe? Se um produto vem de fora do Mercosul, ele paga essa tarifa para poder entrar em qualquer um dos países do bloco. E isso inclui o Brasil, claro. É tipo a regra do condomínio, a regra geral da vizinhança. Ok, mas quem é que define essas taxas que têm um impacto tão grande no nosso comércio? Bora conhecer quem é que está por trás dessas decisões. Bom, essa responsabilidade é toda do GSEX. O que é o GSEX? É o Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior. É esse comitê que tem a caneta na mão para definir e, como a gente vai ver, para modificar essas regras. Eles basicamente ajustam o termômetro da nossa economia. E agora sim, vamos focar no documento que está no centro de toda essa nossa análise, a Resolução GSEX de número 852. Para simplificar, o que essa nova resolução faz é atualizar uma lista de tarifas que já existia lá de 2021. Ou seja, não é um sistema totalmente novo, é mais um ajuste fino, entende? Ele aumenta ou diminui as taxas para centenas de produtos bem específicos. E é aí que a gente começa a ver quais são as prioridades do governo nesse momento. Mas como é que o governo consegue mirar em produtos tão específicos? A resposta está no código NCM. Pensa no NCM como se fosse o CPF de um produto. É isso mesmo. Cada item, não importa se é um parafuso ou um avião inteiro, tem o seu próprio código de 8 dígitos. E é isso que permite que as regras de tarifa sejam, assim, cirúrgicas, extremamente precisas. E quando a gente começa a analisar os dados dessa resolução, uma história bem clara começa a aparecer. Fica nítida uma divisão, sabe, uma separação na forma como as diferentes categorias de produtos estão sendo tratadas. E aqui que a história fica interessante de verdade. O que a gente vê é uma divisão bem clara. De um lado, uma taxa mais baixa, de 7,2%, para tecnologias e peças bem específicas. E do outro, uma taxa bem mais alta, de 20%, para maquinário pesado e para a indústria de base. É uma escolha deliberada que aponta para direções quase opostas. Olha só. Na lista da turma que ganhou um desconto, digamos assim, a gente tem de tudo, desde itens de altíssima tecnologia, tipo peças para chips e motores de avião, até uns equipamentos bem específicos como limpa-neves. A mensagem aqui parece bem clara, né? A ideia é facilitar a entrada de tecnologia e de equipamentos mais especializados. Agora, do outro lado da moeda, na faixa dos 20%, estão os produtos que vão ficar mais caros para importar. A gente está falando de coisas como reatores nucleares, caldeiras industriais, pontes, arados agrícolas, robôs industriais. Isso sugere, com bastante força, um movimento para proteger a produção nacional desses bens de grande porte. Talvez, quem sabe, como parte de uma estratégia maior de reindustrialização. Só que, no meio de todas essas mudanças, tem uma exceção. Uma exceção bem notável que merece toda a nossa atenção. O artigo 2º da resolução simplesmente blinda um setor inteiro de todas essas novas regras. E essa exceção, claro, é um movimento totalmente estratégico. Ao proteger o setor aeronáutico, o governo está mandando um recado bem claro sobre a importância dessa indústria para a economia do país. A ideia é manter um ambiente de negócios estável para um dos nossos setores mais competitivos no mundo. Ok, mas na prática, como é que essas mudanças em códigos e taxas podem de fato impactar a economia de um jeito mais amplo e, no fim do dia, chegar no bolso do consumidor? Então, o efeito é tipo uma onda, um efeito dominó.
Começa lá na mudança da taxa, que altera o custo para quem está importando. Daí, se esse importador vende para uma indústria aqui no Brasil, o custo de produção dessa indústria também muda. Um exemplo prático: se o aço importado fica mais caro, o carro que é produzido aqui com esse aço pode ficar mais caro também. E lá no final da linha, essa variação pode ou não chegar no preço que a gente paga nas lojas. No fim das contas, o que a gente tem que entender é que essa resolução é muito mais do que uma simples lista de tarifas. É uma aposta grande. Ao facilitar a importação de tecnologia de um lado e proteger a indústria pesada do outro, o Brasil está fazendo uma escolha clara sobre o seu futuro industrial. E a grande questão que fica no ar é: essa estratégia vai realmente fortalecer a nossa indústria e nos tornar mais competitivos lá fora? Ou o resultado vai ser simplesmente produtos mais caros para todo mundo aqui dentro? Bom, só o tempo vai dizer.